Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui sou a Alessandra Valdez, coordenadora de RH aqui da Linco. Hoje vamos bater um papo nessa live aí, nesse podcast espetacular sobre Setembro Amarelo, né? A gente está encerrando o mês de setembro. Ao longo do mês, assim, nós publicamos alguns posts sobre esse assunto em nossas redes sociais, né, da empresa. E é um tema bem bacana para a gente falar sobre, né, algumas informações bem relevantes e importantes aí que a gente está trazendo para vocês de conhecimento. Algumas perguntas a gente divulgou aí um formulário ao longo da semana para receber aí quem quisesse saber sobre o tema. Separamos. E bem legal, as pessoas super aderiram, né? As perguntas, os questionários, e aí a gente trouxe hoje para responder, tá? Todas. Eu tô aqui com a Delvânia, ela faz parte aí da minha equipe, aqui de RH, ela é nossa psicóloga, ela vai trazer aí umas informações bem legais acerca desse tema, que hoje é um tema, assim, né, importantíssimo. Muito, né? Muito. E, assim, principalmente depois que vivemos uma pandemia, né? Com certeza. E a coisa se agravou e tudo. Então, a gente vem trazendo aí algumas coisas que a gente não desconhecia, né? A Del vai esclarecer pra gente aí muita coisa. Antes eu queria saber, uma curiosidade minha, tá? Eu queria saber a sua formação, quanto tempo você trabalha como psicóloga. Fala um pouquinho pra gente. Pode apresentar a nossa convidada? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, né? Em que momento você está assistindo esse nosso bate-papo. Meu nome é Delvânia Faense, tenho 31 anos, sou formada em psicologia há 6 anos. 6 anos? 6 anos. E desde minha formação eu venho atuando com psicologia clínica. E aí eu cheguei esse ano e falei, poxa, eu quero experimentar outras coisas, eu quero agregar outras coisas à minha carreira. E aí eu falei, eu acho que agora é hora de buscar um acréscimo diferente e procurar uma vivência organizacional, que também é muito importante. E principalmente poder contribuir com a psicologia clínica para dentro do RH, né, onde a gente pode falar de temas importantes como esse, por exemplo, do Setembro Amarelo, falar sobre saúde mental, porque daqui a pouco janeiro tá aí a gente também tem o Janeiro Branco, onde a gente fala sobre... Janeiro Branco é sobre? Janeiro Branco é sobre saúde mental, que engloba todo e qualquer transtorno que exista dentro da saúde mental do ser humano. Bacana. Interessante. Interessante também. Já é um próximo tema, gente, pra gente já pensar e já começar a trabalhar, né? É verdade. Vamos deixar todos curiosos. Vamos lá. Não percam, né? E assim, desde então, poder falar sobre Setembro Amarelo é um tema. Ansiedade e depressão é um tema que eu gosto muito. Eu busco muito estar sempre me atualizando. Está relacionado com você querer ter feito psicologia? Totalmente. E assim, esse movimento do Setembro Amarelo, posso contar um pouquinho da história? Pode, por favor. O Setembro Amarelo, ele teve início nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos, chamado Mike M., ele cometeu um suicídio, né? Mike já vinha sofrendo de ansiedade e depressão, mas assim, a família, os amigos, eles não conseguiram perceber a tempo antes que ele cometesse o ato do suicídio. Só que o que aconteceu? É uma história muito bacana, porque assim, alguns relatos de familiares e amigos dizem que Mike era um cara apaixonado por carro, por reforma de carro. E aí, por que o amarelo? Agora a gente vai começar a linkar as coisas, né? Coisas. E o amarelo é porque Mike, dentro dessa paixão sobre carros, ele desenvolveu e reformou um Mustang de 1968, 69. Vou botar nosso Mustangão aqui, calma aí. Coloca aí. Em 1968, 1969, ele reformou esse carro todo. Eu li que era 1968. Eu fiz a minha pesquisa também sobre. Garoto! Eu entrei no site da... Qual que é? Instituição... CVV? Não, CVV...
tem a instituição do Setembro Amarelo mesmo, né? É que ele conta a história de como é que veio pro Brasil. Ali tem bem mais detalhado, até sugiro depois que vocês possam buscar isso, né? Mais informações. Informação nunca é demais, principalmente dentro desse contexto. E aí, Mike foi encontrado morto dentro do seu Mustang amarelo. Sim. E aí a família ficou muito comovida por aquilo que havia sido. Eu acho que deve ser uma coisa. E assim também, ele ainda deixou um bilhete. Dentro do carro eles encontraram um bilhete, né, para os pais, dizendo: pai e mãe, não se culpem. Caramba, cara. Porque de alguma forma ele já esperava que os pais fossem se culpar por não terem percebido a tempo, né, por não ter tido uma possibilidade de ajudá-lo de alguma forma. E aí o Setembro Amarelo surgiu no funeral do Mike, onde os amigos e os familiares começaram a distribuir cartõezinhos amarelos e dizia que no cartão dizia: se você precisa de ajuda, peça, fale, né? Que foi o que Mike não fez. Eles relatam que o perfil de Mike era muito amigável, ele era alguém muito carinhoso, alguém de muitos amigos. E assim, eu acho que isso fala muito também sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Depois da pandemia, principalmente, muitas pessoas conhecem outras tantas, mas de forma, diria, superficial. Onde a gente não se aprofunda para perceber de fato como o outro está, né? Porque a nossa rotina ela é muito corrida. A gente até estava conversando antes de começar sobre isso, né? Verdade. Que tem uma coisa interessante que você falou para mim, que o Mike ele sofria de ansiedade e depressão. De ansiedade e depressão, né? O que acontece, né, Pedro? A ansiedade e depressão, ela é o mal do nosso século. Alguns estudos que saíram há pouco tempo, na verdade, quando eu entrei na faculdade em 2013, o diretor da faculdade veio, né, dar as boas-vindas à turma nova, e aí ele disse assim pra gente, eu nunca me esqueci disso, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele disse pra nós: parabéns, vocês escolheram a profissão do futuro. E aquilo assim, meio que, eu falei, como assim, né? Falei, vamos ver o que vai acontecer. E dentro, ao decorrer da faculdade, a gente foi buscando alguns artigos que dizia que em 2020 a depressão, o suicídio, ele mataria mais do que o câncer. Caramba. Então, assim, e de fato, 2020 foi o auge da pandemia, né? E a gente teve um crescimento, infelizmente, de muitos casos de suicídio absurdos, assim, dentro de vários contextos, dentro de várias idades, de crianças, adolescentes, adultos e idosos cometendo suicídio, né? Então, assim, é onde a gente hoje massifica muito mais o falar sobre o Setembro Amarelo. E isso está completamente relacionado com o estilo de vida, né? Que a gente vive hoje, né? Principalmente. A gente tem romantizado muito, a gente estava até conversando, né, um pouco sobre isso. A gente tem romantizado muito essa rotina corrida. Você tem que ir pra academia, você tem que malhar, você tem que comer bem, você tem que trabalhar, você precisa estudar, você precisa ser alguém, cada dia mais uma pressão maior, né? E é toda vez mais acelerado, você tá fazendo 1 milhão de coisas. E dentro desse contexto, a gente entra, né, para falar sobre a ansiedade e a depressão. Cientificamente, né? Nessa questão de você estar sempre fazendo muita coisa o tempo todo, sempre tendo agendas a serem cumpridas, e quando você não cumpre, algumas pessoas já têm uma predisposição a se cobrar demais. E aí você não, por exemplo, hoje você é um cara que malha. Pô, eu tenho que ir na academia, eu não posso deixar. O dia que você não consegue ir, poxa, eu não fui na academia e não sei o quê. Mas vamos fazer uma ressalva também, né, Pedro? Que a atividade física é extremamente importante para contribuir. Mas acho que está muito mais relacionado com talvez o que a sociedade... Deixa eu chegar mais perto, mas acho que está muito mais relacionado com o que a sociedade meio que constrói para você, né? Tipo, você tem que ser uma pessoa produtiva, você tem que se exercitar e tudo mais, do que
propriamente o exercício de ir pra academia, né? Sim, sim. Essa produção exacerbada que eles trazem, né? De você tem que ser muito bom em tudo, você tem que ser o melhor no seu trabalho, no seu estudo. Essa cobrança da sociedade em si, e aí a gente pega um gancho para poder falar também um pouquinho sobre o risco e a contribuição das redes sociais que ela traz para esses quadros ansiosos e depressivos, porque, por exemplo, uma pessoa que já tem uma predisposição à ansiedade e depressão, né? A gente vê a vida dos blogueiros tudo lindo, maravilhoso, sim, né? Todo mundo tá sempre lindo, maravilhoso, muito feliz, a família sempre okay. tudo certo. A família é perfeita, né? A gente vê aí tudo ocorrendo da melhor forma. E a gente acaba comparando a nossa vida com a deles. Isso é só uma coisa também, né? Dentro desse universo. Mas agora você falou pra mim que tinha uma razão científica pra essa parada, né? Sobre de como essa pressão social pra você produzir, ser produtivo, ela afeta a nossa mente. Hormonalmente, né? Que você explicou pra mim que era um hormônio. Assim, vou dar uma pinceladazinha. Por exemplo, a ansiedade, ela não é simplesmente algo que a gente só acha que sente, né? A ansiedade e a depressão, ela acontece de forma biológica, ela acontece de forma fisiológica no nosso corpo. E o que seria isso? A ansiedade é o aumento excessivo do cortisol, que é o hormônio do estresse. E como que a gente libera esse hormônio? Nessa correria do dia a dia, no cansaço, no estresse do trabalho, na noite de sono muito mal dormida que nós temos tido cada vez mais. Eu tenho um problema sério com dormir, eu sou horrível. Vocês dormem pelo menos 8 horas? Não consigo, cara. Não. Assim, às vezes dá, mas é muito raro. Eu muito cansada. Mas assim, fora isso... Qual é a sua média de sono por noite? 4 a 6 horas. Umas 4 a 6 horas, mais ou menos. E eu já me sinto bem, assim, só por ter dormido essa quantidade. Eu tava até falando com você, porque tinha uma época, no início do ano mais ou menos, que eu dormia 4 horas, eu falava, eu consigo, tá ligado? Pô, chegou uma hora que eu não tava exausto, pô. O corpo já vai pedindo, né? Ele vai... vai. E assim, a gente traz também um ponto, aproveitando essa sensação de saciedade do sono, de que tá tudo bem, a gente poderia entrar, que a gente não é esse o nosso foco, mas assim, acho que vale trazer que o nosso corpo, ele vai gritar em algum momento. O nosso corpo, em algum momento, ele vai apresentar uma falha por essa ausência, principalmente desse sono, que é onde quando a gente dorme, o nosso organismo, ele regula, o cérebro faz uma análise, né? Vamos colocar assim, de uma linguagem que todos entendam, como se houvesse um scanner que passasse por nós e o cérebro vai dizendo, precisa desse hormônio, precisa daquele, tem pouco desse, vamos produzir mais esse. O nosso corpo, ele foi programado para ser algo perfeito. A gente é que bagunça muita coisa. Por quê? A gente utiliza muito celular. Essas telas, a luz do celular, isso implica diretamente. Tem até aquela coisa do filtro da luz azul, né? E a gente vai criando, aí você entrou num ponto bacana. A gente vai criando mecanismos para que a gente continue utilizando, mas que seja de forma menos prejudicial. Mais saudável, né? Só que assim... mas eu vou te falar, já te cortando, as óticas, elas já vendem assim óculos, gente. Vende óculos com filtro de luz azul. Eu fiz recentemente pra mim, pro meu filho, e ela falou exatamente isso. Olha, essa lente aqui é melhor pra você, porque muito tempo no computador, muito tempo, né? E aí você vai sendo induzido a fazer. Vamos criar mecanismos aqui, né? Pra resolver esse... Pra amenizar os colaterais, né? E aí acaba que a gente... Hoje em dia é muito, muito comum. Pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. Eu também gosto sempre de pontuar, Pedro, que a ansiedade, ela é algo natural do ser humano. Então, assim, mas a ansiedade, eu acredito que ela tenha sido... veio para nós, para o nosso corpo, tenha sido implantada em nós de forma saudável. Tipo assim, quando a gente tá esperando por uma viagem que a gente sonhou a vida inteira, que a gente fica ansioso, que a gente fica animado. A ansiedade, eu acredito muito que ela tenha sido criada para esse contexto.
Só que a gente acabou se perdendo aí no meio das... Sim, faz sentido. Porque como a gente já tá desregulado, a gente já não... A gente cria expectativa e ansiedade em coisas que não necessariamente eram para ter sido criadas, né? Sim, e principalmente quem sofre, né, do TGA, transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes gera essa ansiedade, essa expectativa em coisas que não vão acontecer. Por exemplo, que não tem chance, se você colocar numa probabilidade, ela não tem chance de acontecer. Mas é a famosa neurose, né? A neurose, a gente assim, entra... de ficar, caramba... E se acontecer? A ansiedade faz desenvolver alguns outros transtornos, né? Como síndrome do pânico. Sim, E é muito comum hoje em dia. A gente tem muitos relatos sobre pessoas que sofrem com esse transtorno. Aí, automaticamente, a gente pode partir para o princípio de que a ansiedade, esse excesso de busca, né? Eu costumo dizer que a ansiedade ela é uma busca pelo futuro. Porque você nunca está sofrendo por algo que está acontecendo agora. A ansiedade te faz sofrer por coisas que... leva aqui, né? Coisa que nem aconteceu ainda. Que você não percebeu nada ali. E aí, você está sempre numa busca incessante pelo futuro. E aí, com isso, vai gerando frustração, que vai gerando em nós sentimentos de tristezas, né? E dependendo do grau dessas tristezas, nos leva a ter um quadro de depressão. Que é também uma desregulação da dopamina e da noradrenalina, que são hormônios responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso sentimento, a sensação de estar feliz, de estar confortável. E aí, você pode me perguntar assim, mas Giovanni, todo mundo que tem depressão tem ansiedade? Ou todo mundo que tem ansiedade tem depressão? Quem tem depressão tem ansiedade. Tem ansiedade. Obrigatoriamente. Sim. Agora, quem tem ansiedade não necessariamente tem uma depressão. É como se fosse um estágio, a depressão, então. Isso. Entendi. E o suicídio, ele entra no último estágio da depressão. É a última tentativa. Sim. É a última porta. Acha que usando, né, fazendo isso vai resolver só isso que é o meu recurso agora. Eu tentei de tudo, não tem. Porque deve ser uma agonia talvez constante, né? E aí... Eu nunca tive pra dizer com também não sei. É um sentimento assim, é um sentimento assado. A gente tem estudos que dizem e a gente trata pessoas que têm. Que relatam. Que relatam isso, mas dizem que é uma angústia que não tem fim. Você dorme com ela, quando conseguem dormir, né? Porque a grande maioria fazem uso de medicação para conseguir dormir. Uma noite de descanso. E aí você dorme triste, acorda triste. Triste eu já fico, né? Tristeza é uma coisa normal. É igual a ansiedade antes da viagem, né? Tristeza todo mundo sente. Isso. E assim, então você imagina, eu fico pensando, tentando me colocar no lugar dessas pessoas e tentando compreender. Que eu fico realmente como deve ser você acordar triste, você dormir triste, você passar o dia angustiado. Sem vontade de nada, apático. Horrível. E aí a pessoa que tem a depressão, a única saída que ela vê é tipo assim, eu quero viver, mas se viver não é possível, então viver da forma como eu estou, pra mim não faz sentido. Sim. E aí a gente entra também dentro de um quesito que eu gosto muito de falar, que, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado ao ouvir e perceber as pessoas ao nosso redor. Bom, principalmente quando elas evidenciam, mostram de alguma forma. Se você, por exemplo, isso aí acho que vai ser para a parte das perguntas, né? Mas eu não acredito. Não, mas pode ir falando. A gente tem muitas pessoas que acham que é frescura, sabe? Que a pessoa, por exemplo, está tendo uma crise de ansiedade, onde ela realmente acha que ela vai morrer, porque o corpo físico dela tem todas as sensações. É sudorese, ataque cardíaco, braço dormente, corpo dormente. Realmente, o cérebro dela, a ansiedade dela faz com que ela sinta esses sintomas, né? E essas pessoas que sofrem com esse transtorno, quem não tem, acha que é frescura, acha que é brincadeira, ou que, não é isso tudo também não, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente não tem o direito de diminuir a dor do outro. Até porque não é você que está sentindo. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim,
o que pra você pode ser pequeno, pra mim é algo gigante, que eu não consigo nem lidar. Então, assim, é bem importante a gente trazer essas características de que a depressão e a ansiedade não é apenas uma sensação, mas que ela acontece de forma biológica. Sim, é uma doença ação mesmo do nosso cérebro, assim como um câncer. Eu gosto sempre de comparar, porque talvez você diga assim, nossa, Deovane, mas é muito pesado você comparar a depressão com o câncer. Só que o câncer, a gente vê muito mais relatos de pessoas que quando descobrem, elas querem viver. Então elas lutam pela vida, elas batalham para estar ali. A grande maioria das pessoas que são diagnosticadas, elas entendem que, poxa, eu preciso batalhar pela minha vida. Então eu acho que a depressão ela é tão cruel quanto. Porque a pessoa perde a vontade. Ela não quer viver. Caramba, é loucura. Então, assim, eu acho que é algo bem pesado pra gente achar simplesmente que pode ser pouca coisa ou que não é nada pro outro, né? E aí a gente pode passar... Vamos passar. Pro próximo tópico. Que é o tópico da prevenção. Adoro falar sobre a prevenção. A gente não colocou muitos ali. A gente pontuou, assim, mas trouxemos, assim, pontos importantes, né? Bem relevantes para essa prevenção. Sim. Isso, a primeira dela foi o que a gente começou já dizendo, né? Que foi sobre a questão da atividade física, onde a gente precisa praticar. E aí você vai dizer assim, Deovane, eu tenho que ser maromba? Não. Muito pelo contrário. Alguns dos tratamentos, alguns estudos relatam que, por exemplo, para um tratamento de depressão, principalmente a pessoa que tem a depressão e que tem ansiedade, ela vai sentir vontade de dar uma caminhada, por exemplo. Mas alguns estudos relatam que 20 minutos de caminhada, principalmente na parte da manhã, que é onde a gente libera alguns hormônios positivos, né, 20 minutos. que nos ajuda, é suficiente para quem tem depressão e ansiedade. Não mais que isso, 20 minutos. Se você puder fazer, então, essa caminhada, assim, a gente que está, né, numa parte litorânea, que tem praias, onde você possa contemplar um pouco da natureza também, isso favorece ainda mais, é algo bem mais positivo. A qualidade de vida, né? Quem não tem praia pode ir numa cachoeira, pode andar também. Pode ir numa reserva. Ou andar na cidade também. Também. E eu acho que a gente pode também, dentro dessa... Andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta, sim. Isso tudo contribui. E assim também, né? Algumas outras atividades, como por exemplo, Pilates, que é um negócio que a gente quando fala de atividade física, a gente só pensa na academia, no crossfit, né? Sim, um negócio pesado, né? Mas assim, o Pilates também é algo que favorece muito, porque o Pilates ele te ajuda a concentrar um pouco mais, a trabalhar também a respiração. Yoga deve ser bom também. Yoga é excelente. Yoga deve ser muito bom. Então, assim, essas atividades que... Porque nem todo mundo gosta de musculação. Né? Exato. Então, assim, mas pra não ter desculpa, a gente traz outras opções. Pra não terem desculpa de não fazer, a gente traz outras opções. Porque já tem aquela desculpa do tempo, né? Já não tem temos. tempo. Já temos. Já temos essa do tempo. E aí, mas eu não gosto de fazer nada disso, né? Nunca não serve pra mim. E aí a gente vai pro próximo tópico, que seria uma alimentação saudável, né? A nossa geração come muito, muito mal. Por conta do tempo também, né? Por conta do tempo. É verdade, gente. Cozinhar dá trabalho. Correria, que do tempo. Cozinhar dá trabalho, pô. E assim, eu vou pular pro último, que fala ali sobre desenvolver um tempo de qualidade. Eu vou deixar o penúltimo pra gente falar um pouquinho. Que eu acho que é mais complexo, né? Desenvolver tempo de qualidade. Se eu perguntasse pra vocês, como tá o tempo de qualidade de vocês? O tempinho que vocês têm, porque a gente foi falando, né? Não tem tempo. O que é tempo de qualidade? O que seria um tempo de qualidade? O que você acha, Alessandra, que é um tempo de qualidade? Eu estar com minha família, tempo de qualidade. É um tempo de qualidade. Aí quando eu chego, eu tenho 3 filhos, né? Idades diferentes, desde o adulto até a fase adolescente, né? Dos 3. E aí quando eu chego em casa, os 3 têm algo para me contar, né? Então, novidade. Esse é o tempo de qualidade que tem com eles, assim. Mas cada um quer falar, assim, todos ao mesmo tempo, mas cada um quer falar alguma coisa, né? Pra mim. Então, esse é o nosso tempo de qualidade. É meu, né? Quando eu chego,
final de semana também, assim, e eu não abro mão, assim, de não estar com eles, a gente sempre tem alguma coisinha pra fazer e tal. Sim. Mas é mais pra estar com a família, né? Eu acho que esse é o nosso tempo de qualidade, meu tempo de qualidade. E pra você, Pedro, o que você gosta de fazer? Meu tempo de qualidade é estar com a minha família também. Acho que estar com a minha família é muito importante. Eu gosto muito da minha família biológica, meus amigos, que eu falo que é a minha família também, que eu escolhi, né? Acho que é o tempo de qualidade, assim, pra mim, também. Isso, mas aí a gente pode se deparar, por exemplo, alguém que está assistindo que não tem essa opção como tempo de qualidade. Bom, tempo de qualidade pode ser também assistir um filme. É um bom tempo, pelo menos assim, pra mim é um tempo de qualidade. Sim. Sim, mas o quê? Ler um bom livro. Ler um bom livro, praticar um esporte, um jiu-jitsu. É bom, eu gosto. É um tempo de qualidade. Andar de bicicleta. Eu gosto também. Tempo de qualidade envolve tudo aquilo que a gente antigamente chamava de hobby, né? Que tudo aquilo que a gente sente conforto, tudo aquilo que a gente sente prazer em fazer. E assim, porque às vezes você pode dizer assim, alguém pode dizer pra nós assim, mas eu tô em casa todo final de semana, sábado e domingo eu tô em casa. Mas não necessariamente você tá tendo um tempo de qualidade. Às vezes você tá gastando o seu tempo no celular. Rolando TikTok. Exatamente. Né? E assim, o tempo de qualidade, ele traz consigo automaticamente benefícios, sabe? Qualidade de vida. Eu vejo assim, por exemplo, eu brinco sempre, até falei com a Alessandra, quando ela disse pra mim que ela tinha vindo do Rio e tal, eu falei, eu não gosto de Rio de Janeiro, eu não consigo me imaginar. Nossa, eu adoro Rio de Janeiro. Naquela correria. Eu adoro, eu adoro lá, cara. Eu não consigo me imaginar, tipo, saindo de casa às 4 horas da manhã, voltando pra casa às 10 horas da noite, pegando o trem lotado. Não é uma realidade que eu consiga me enxergar. Não dá pra ter um tempo de qualidade nessa rotina. Mas assim, né, há quem encontre um conforto dentro desse contexto. Sim. E tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, buscar sempre ter um tempo de qualidade, isso é sempre uma prevenção. E aí, o próximo tópico é a percepção dos próprios pensamentos e sentimentos. Eu sempre gosto de falar isso, no consultório principalmente, quando os meus clientes, pacientes chegam pra mim, eles sempre falam assim, cara, a gente sai daqui tem que ficar pensando. Aí eu falo, mas é exatamente isso, a gente precisa não só pensar, a gente precisa prestar atenção no que a gente pensa. Você presta atenção, Alessandra, nos seus pensamentos? Normalmente, assim, no dia a dia? Não normalmente assim, mas eu presto, sabe? Porque eu sou uma pessoa assim, bem crítica e analítica com as coisas, então o meu pensamento ele tá a todo momento eu avaliando ele. Bacana. A todo momento eu tô assim avaliando se faz sentido, se eu tenho que mudar alguma coisa, faz sentido, né? Eu faço isso, mas não é assim diariamente, mas faço. Porque diariamente a gente tá ligado no automático, né? Então, isso. A gente acorda, muda uma roupa, vem trabalhar e faz o que tem que ser feito e a gente já volta pra casa cansado, a gente deita, a gente dorme, amanhã a gente levanta pra trabalhar de novo. É isso. Tem um professor na faculdade que eu tenho um professor na faculdade, até acho que falei isso pra você, que ele falava exatamente essa parada. Você pensa quando você tá fazendo alguma coisa ou você faz no automático? Tipo assim, ele deu um exemplo muito bom, que eu nunca tinha reparado. Tipo assim, você pensa quando você tá tomando banho, ou você, tipo assim, só toma banho igual você sempre toma, mas você pensa, tipo assim, que você tá assim, saboando, tá caindo água. Quando eu vi isso pra primeira vez, eu falei, pô, isso é bobagem, né? Aí eu fui tomar banho, aí eu fui pensar em tomar banho, e eu falei, nossa, cara, é outra experiência. Quanta coisa você faz. Quanta coisa que eu faço que eu não sei, né? Tipo assim, lavar o pé, tá ligado? Sei lá. Exatamente. Muito doido isso. Então, assim, às vezes, por exemplo, pessoas que sofrem com as crises de ansiedade, elas falam assim, mas veio do nada. Não veio do nada. Existiram gatilhos que te fizeram sentir o que você estava sentindo naquele momento, só que você não conseguiu perceber antes. Então, assim, um dos tratamentos também dentro da clínica, do consultório que eu costumo atuar, porque eu trabalho com a abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Então, a gente trabalha o tempo inteiro prestando atenção nos nossos pensamentos, ressignificando os nossos pensamentos, trabalhando
de verdade, assim, a probabilidade daquele pensamento ser algo real ou ser fruto da minha mente, da minha ansiedade. Então, assim, eu coloco o povo para pensar realmente. Vamos pensar, vamos prestar atenção no que a gente está sentindo enquanto a gente pensa, porque não é só pensar. Não só passa na sua cabeça, você sente alguma coisa enquanto aquilo está acontecendo. Sim. E aí, esse é um ponto muito importante da prevenção, de você perceber. E é dentro dessas percepções que a gente até caminha, por exemplo, para um próximo, pro próximo ponto, de dizer também que se nós prestássemos mais atenção naquilo que a gente pensa e sente, a gente buscaria ajuda muito antes de que tudo tivesse já sido desfeito, né? Desandado. Exatamente. Você quer falar do próximo ponto, então, logo? Vamos falar do próximo? Vamos botar aqui na tela pra gente. Aí, ó. Vamos falar sobre o tratamento, né? E aí a gente entra no primeiro tópico, que é identificar a necessidade de ajuda. Percebendo os nossos pensamentos, percebendo que nós temos sentido, a gente identifica se a gente realmente precisa de ajuda ou não. Eu costumo dizer que todo mundo precisa de terapia, porque todo mundo carrega consigo um trauma. Ah, mas isso aí é pra promover a sua Não área. não tô brincando. Isso não, mas eu concordo com você. Concordo com você. Sabe por quê? Porque, por exemplo, é igual a questão do dentista. Eu vou pegar então uma outra abordagem pra gente trazer. Sim. O dentista, quando a gente... Algumas pessoas, tá? A gente também não pode generalizar. Mas normalmente as pessoas só vão no dentista quando o dente dói. Quando o problema já tá ali. E pro dente doer, irmão. Já tem um sinal há muito tempo. Mas o que você não prestou atenção? Você não se percebeu. Sim. Você não tomou banho direito, você não escovou o dente direito. Você não se escutou. Você não percebeu o que você estava sentindo. Então, assim... a maioria das pessoas que chegam no nosso consultório, eles já estão em pontos avançados, né? De sofrimento psíquico. E aí, em alguns casos, o tratamento, né? Ele pode ser só terapêutico, com as psicoterapias, né? Seja com psicólogo, psicanalista, enfim. E outros casos é necessário a atuação de um psiquiatra, que vem com a intervenção medicamentosa, né? Então, assim, que é onde entram os ansiolíticos, onde entra... Algumas pessoas dizem assim, mas o psicólogo é contra remédio, é contra... Assim, falando por mim, eu busco ser muito prudente dentro desse contexto, né? Se é um quadro de depressão, de fato, em alguns casos, não é possível ser tratado apenas com a psicoterapia. Tem que entrar com Precisa entrar, ter uma intervenção medicamentosa. Com o psiquiatra, né? Com o psiquiatra. E não é pegar a receita do amigo, porque o amigo... Isso acontece muito. Tô tomando tal remédio. Mas quem que te indicou? Não, meu amigo toma, ficou bom, eu vou tomar também. Só que o seu amigo toma porque é a dosagem certa para ele, é o que o médico passou para ele. Pro quadro dele, você não é o seu amigo. Você não tem o mesmo problema. É igual a mãe fala, né? Você não é todo mundo. Você não é o seu amigo. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, não entrem nessa de tomar medicações, principalmente essas com tarjas mais pesadas, né? Controlados, que necessitam de um controle, uma dosagem correta, porque você pode ainda piorar o seu quadro, achando que está melhorando, tomando medicamento do amigo. Não façam isso. Não façam isso. Isso é muito perigoso. Buscar um apoio social é um ponto também bem importante. É coisa de estar com a família, estar com os amigos. Você tá com a família, estar com os amigos. Pertencer a uma instituição religiosa. E quando eu digo isso, não é tipo assim, não é religião A ou B, é a qual você se sente, se identifica. Isso também é muito importante. É porque ali é um acesso direto a pessoas, outras pessoas, né, também. Sim, você vai compartilhar. Um ponto de equilíbrio. Sim. Né? Eu vejo quando você... quando você busca algum lugar para que você se sinta melhor, né? Espiritualmente falando, então, independente de qualquer religião, é um ponto de equilíbrio da sua vida. Né? Então, isso ajuda muito. Isso ajuda demais. E você também se depara dentro dessas questões, né, de buscar um grupo cultural, religioso, ele
automaticamente você consegue perceber que você não está sozinho dentro de... Porque você vai se identificar com outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema que você. De ansiedade, depressão, pensamento suicida. Então, assim, e isso traz, de certa forma, um conforto para que você veja assim, poxa... Porque às vezes essas pessoas, elas se sentem sozinhas, elas acham que elas são as únicas que estão passando por aquilo e na verdade não é. E elas começam a se culpar e achar que tem algo errado com elas, porque elas estão sentindo aquilo, porque elas estão pensando aquilo. Então, assim, busque estar inserido na sociedade. Eu sei que com a nossa tecnologia, que vem para acrescentar muita coisa de positivo, ela também nos tira um pouco dessa vivência da presença, né? Eu cada vez mais bicho do mato, entendeu? Assim, bicho do mato no sentido de ficar em casa, de ficar mais recolhido, ficar mais na minha, entendeu? Mais reservado. Mas nunca é maneiro. Eu sempre fico assim, poxa, eu queria conversar com alguém, entendeu? E aí você gasta seu tempo ali... fazendo coisas... Um tempo que não é... Como é que você falou? De qualidade. Não, tempo de qualidade. E aí a gente também tem, né, dentro do tratamento, algumas pessoas não podem pagar, por exemplo, por um atendimento psicológico. Sim. Né? Mas tem esses pensamentos, essas ideações suicidas. Tem um negocinho chamado Centro de Valorização à Vida, que é o nosso ponto, assim, que eu sempre acompanho, que é um apoio mesmo ali. Você encontra uma escuta de qualidade. São psicólogos, são profissionais que estão ali para te escutar sem te julgar, porque às vezes você vai compartilhar, por exemplo, eu vou compartilhar com a Alessandra que eu tô pensando em me matar, e aí a pessoa fala assim, para com isso é bobeira. Você tem tudo, né? Eu escuto muito isso com crianças, que cada vez mais as nossas crianças estão sendo afetadas pela ansiedade e tem depressão infantil, que muitas pessoas não têm conhecimento. Depressão infantil? Depressão infantil. Caramba. Em crianças de aproximadamente 8... Mas existe alguma diferença entre a depressão que teria em um adulto e numa criança? Pedro, eu vou falar uma coisa que talvez te choque um pouco, né? Mas eu diria que a depressão em criança, ela é muito mais grave do que propriamente no adulto. No sentido de que um adulto, a gente consegue dialogar e explicar para ele o que está acontecendo. A criança, você precisa desenvolver mecanismos de forma lúdica para que aquilo faça sentido para ela, uma linguagem específica, uma forma específica. O sistema familiar daquela criança precisa ser todo movimentado, e é onde nós, enquanto psicólogos, a gente encontra muita dificuldade. Muito problema, né? Porque a gente vê alguns pais que chegam lá e falam assim, tipo... Meu filho não é doente, meu filho não tem nada disso. Os que aceitam o que precisa é maravilhoso. E ainda tem aqueles que acham que o problema é a criança. Sim. Quando na verdade não. O problema está enraizado em todo o sistema familiar. E para chegar nesse ponto, né? Alguma coisa teve, né? Muitas coisas tiveram. Sim. E aí a gente precisa movimentar todo o quadro. E aí alguns pais não querem. Porque gera desconforto. Sim. E aí as crianças vão sofrendo. Por isso que a gente vê, de vez em quando, lançam, né? Infelizmente, umas campanhas, pouco tempo atrás, teve a tal da baleia azul, né? Alguns desafios, porque as crianças estão cada vez mais tecnológicas. Sim. Então, assim, e alguns pais não controlam aquilo que a criança está assistindo, o quanto ela está assistindo. É difícil pra caramba, né? É muito difícil. E assim, eu acho que por isso que a gente precisa trazer cada vez mais informações. Informação é uma coisa que é igual que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Você vai... como é que eu posso dizer? Saber o que vai fazer, você vai ter propriedade no que você tá fazendo. Vai adquirir conhecimento. Vai adquirir conhecimento. E pode ser que direcione também, né? E você pode direcionar a uma atitude certa. Porque às vezes você... acho que criar filho... Acho que você pode falar melhor do que eu. Mas assim, você não sabe exatamente qual que é o jeito certo de fazer. Você faz o que você pensa que é melhor. Sim, sim. Com mais informação, eu acho que fica muito mais fácil de você direcionar coisa boa. Assim, sabendo de algum estudo, sabendo de uma opinião profissional, né? Acho que é melhor. E até também sintomas, né? Que eles possam apresentar, que eles vêm apresentando, que você
talvez ache que é normal, mas na verdade não é. Esse CVV aí, ele é por telefone, né? Ele é por telefone, tem um númerozinho que é o 188. 188. Podia ter colocado aí, nem me atentei, mas é 188, né? 188. Só discar 188. 188. E lá você vai ser atendido e você vai ter uma escuta. Ele funciona 24 horas. Você vai ter uma escuta de qualidade, uma escuta profissional. E dentro desse contexto, eles vão trazer também um direcionamento para que você busque algumas orientações para aquele momento. O CVV ficou bem famoso assim depois que o Whindersson Nunes, ele deu um depoimento dizendo que no auge da depressão dele, quando ele tinha muitos pensamentos negativos, ele ligou para o CVV. Então, assim, o CVV se fez ainda mais conhecido depois desse depoimento. E para você ver que não é... é alguém que tem condições, né, e ainda assim confiou no trabalho da CVV, que é um trabalho muito sério, um trabalho muito bem feito. Então, se você está sentindo necessidade, se você está vendo que você não está bem, liga para lá, fala um pouco, desabafa um pouco, porque hoje em dia, na correria dos nossos dias, a gente tem sido cada vez menos ouvido, né? A gente não quer nem ouvir os outros. Então, assim, o Centro de Valorização à Vida é um canal muito importante, é algo muito bacana, que vale a pena a gente estar sempre passando para frente. Legal. Agora a gente vai falar sobre... Bom, então a gente já falou de tratamentos, a gente falou... Da prevenção. Qual que é o próximo? Deixa eu ver aqui. Respondendo perguntas. Você quer falar um pouco... ansiosa. Você quer falar um pouco sobre os sintomas? Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, né? É importante, aí volto à percepção dos pensamentos, né? E o que se sente. A ansiedade, ela traz consigo algumas acelerações do dia a dia, alguns pensamentos muito dentro do futuro, de coisas que podem ou não acontecer. E a gente não necessariamente só pensa, a gente começa a vivenciar de fato aquilo. E com relação à depressão, os pontos da depressão é uma tristeza constante, é uma agonia constante, são desconfortos de uma apatia, você não sente prazer mais, por exemplo, em fazer coisas que você fazia antes, como tarefas simples, como por exemplo tomar um banho. Você não tem vontade de tomar um banho, vontade de comer também. Você não tem vontade de comer, ou você come excessivamente, que também poderia entrar dentro da ansiedade, dentro do quadro da ansiedade, que te faz comer excessivamente ou deixar de comer. E assim, outro ponto que eu gosto sempre de que as pessoas olhem, percebam, são as ideações suicidas, né? Que como seria se eu morresse? O quanto você pensa sobre isso? Porque, né, falar, eu quero morrer, todo mundo já falou um dia, né? Na adolescência, então, a gente escuta muito isso. O mas, drama assim, tipo... não é drama. Vamos lá. Na adolescência. Mas, assim, o quanto você pensa sobre isso. Sim. Ou se tem causas de fato, aconteceu algo, eu quero morrer, né, algo do tipo, ou se esses pensamentos eles só vêm, como seria? Sim. É o que a gente chama na TCC, a gente chama de pensamentos automáticos. Como seria se eu morresse? O que será que aconteceria se eu morresse? São ideações suicidas, né? E aí o pensamento suicida, de fato, porque tem uma diferença, ele acontece quando você começa a planejar como seria a sua morte. Então, assim, são quadros que você percebe que uma coisa vem de forma automática e depois aquilo vai se enraizando e você vai construindo essas possibilidades. Vai criando a complexidade ali em volta vai ganhando força dentro de você, né? Então, assim, prestem muita atenção sobre isso. O quanto tempo você fica triste no seu dia. Se você realmente não tem prazer em fazer mais as coisas que você fazia. Isso é muito importante. Passando já para parte das perguntas, eu tenho uma pergunta, tá? Já vai estrear, vai abrir o bloco, né? Vai abrir o bloco de perguntas. Eu tenho um privilégio, né? Vocês que mandaram pergunta.
Mas eu queria saber como é que a gente consegue... A gente vê que a pessoa tem um quadro, ou foi avisada a gente que a pessoa foi diagnosticada, né? Depressão, ou ansiedade. Como é que a gente consegue amparar essa pessoa? Primeiro de tudo, Pedro, existe uma coisa que toda e qualquer pessoa pode fazer, que é o acolher. Você pode... E deveríamos fazer isso. Que como que eu acolho alguém que sinaliza pra mim que não tá bem emocionalmente? Primeiro de tudo, não dizendo pra ela que aquilo pode ser pequeno, que não... O não dizer é muito melhor do que você dizer alguma coisa, porque talvez a pessoa vai vir falar com você e você vai falar assim, eu não sei nem o que falar, né? A gente ouve muito isso. Então não fala nada. Fala, eu compreendo, por mais que você não entenda o que ela tá passando, porque se você nunca passou, se você nunca sentiu, você não vai conseguir compreender. Tem coisa. E pergunte a ela, o que você quer que eu faça por você? Onde eu posso te ajudar? Porque também a gente tem que tomar cuidado para não ser invasivo, né? Pra gente também não tomar a frente de coisas que talvez pode tornar pior, né? E pode piorar aquilo de alguma forma. Então, assim, eu acho que primordial é acolher. Então, mostrar que você se importa com a pessoa, exatamente. Né? E assim também, perceber. Se você convive muito tempo com a pessoa, fica ainda mais fácil. Porque, assim, se a pessoa era muito extravagante, feliz, né? Que você via que ela tinha uma forma de se comunicar diferente do que ela está apresentando naquele momento, eu acho que sempre vale assim, você está realmente bem? Sabe? Tem até um meme, né, que fala, e por trás dos stories, você tá bem? Tem. Então, assim, eu acho que essa percepção ela é muito válida para quem tá de fora. Então, assim, observar, que é o que a família de Mike não conseguiu trazer, né, a tempo. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto seria esse, observar e acolher essas pessoas e depois sugerir, né, um encaminhamento para um psicólogo, para alguém que tenha algum profissional capacitado para estar intervindo, para estar atuando de forma eficaz ali dentro do quadro. Entendi. Acho que essa... Respondeu essa pergunta? Respondeu, bom amparar a pessoa, né? De se importar com o outro. Isso mesmo, é um olhar diferenciado que a gente precisa ter, né? Principalmente assim, no ambiente de trabalho, né? Trazendo assim para o mundo corporativo, a gente está tão no dia a dia naquela correria e às vezes a gente acaba passando, né, despercebido por nós, o nosso colega ao lado com problema. Sim. Né? Então buscar sempre amparar, né? E às vezes também, Alessandra, eu gosto também de trazer dentro do meio corporativo, né? Às vezes a gente tem... Claro que não são todas as pessoas, né? É importante também a gente ter um certo filtro para identificar, né, algumas coisas, mas às vezes tem pessoas que estão de forma agressiva, seria a palavra? Ríspida, vamos usar, de rispidez, porque nem todo mundo vai apresentar uma depressão, por exemplo, de forma... que tristeza. Algumas pessoas, na tentativa de se proteger, elas vão ser ríspidas, elas vão te atacar, vão te afastar. Então, assim, é importante no meio corporativo a gente repensar que aquela pessoa pode estar passando por alguma dificuldade emocional, familiar, enfim, que pode acarretar esse quadro de depressão. E estar sempre atento com relação a isso. Sim. Vai. Bom, vamos começar com... será que eu escolho a pergunta ou vou em ordem? Não, primeiro quantas perguntas que chegaram pra nós? Cara, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. Deu tempo de você selecionar, né? Que deu tempo. Deu tempo de selecionar. Bacana. 8 perguntinhas. Bacana, muito legal. O pessoal engajou no tema, né? E mandou as perguntas. Vai de cima pra baixo, bora. De cima pra baixo? Então vamos embora. O que a empresa faz ou fez em relação a funcionários que apresentam sintomas relacionados ao Setembro Amarelo? Antes de mais nada, a gente prezou pelo anonimato de todo mundo que fez a pergunta aqui. Sim, tá? sim, bacana. Perfeito. Até mandou o nome, mas a gente prezou pelo anonimato. Sim. Mas aí essa é a pergunta. Pode repetir a pergunta, por favor? O que a empresa faz ou fez em relação a funcionários que apresentam sintomas relacionados ao Setembro Amarelo?
Esse projeto eu vou deixar para minha coordenadora responder para vocês. Essa primeira. Pois é, assim, hoje, eu cheguei recente, né, tem cerca de 3 meses e pouquinho na empresa, né? Uhum. E a gente veio 3 meses já? Rapaz, voa, hein? né? Voando, né? E parece que são 10 anos. Parece que tem 3 anos já. Então, mas assim, a gente chegou, eu pelo menos cheguei com essa proposta que o Adel falou do acolhimento, né? Eu acho que assim, a minha gestão já é muito focada nisso, no olhar para o outro, no escutar o outro, nessa escutativa, né? Que a gente precisa ter enquanto gestão de pessoas, muito alinhado aí com as expectativas da direção da empresa, né? Das estratégias que a empresa cria para desenvolver todos os nossos colaboradores. Então, assim, hoje a gente tem o setor de RH, né, que a gente está aí fazendo algumas reestruturações, mas a área de recursos humanos ela está super engajada e aberta para receber, e a gente já vem recebendo já algumas avaliações a gente já vem construindo, né, de alguns colaboradores que se sentem à vontade. A gente aqui também não tem nenhum tipo de coação ou obrigatoriedade, mas à medida que eles vão se sentindo confortáveis e sentindo que a empresa tem essa porta aberta, tem esse olhar, nós estamos ali, aqui na nossa base, né? Mas eu sei que a gente não consegue estar presencialmente em todos os lugares onde a nossa operação roda, mas nem por isso a gente deixa de estar presente com eles, né? Então a gente vem trazendo, já implementando esse olhar dentro do nosso recurso humano muito alinhado com essa estratégia da empresa. Tá? Então, assim, já coloco, já falei isso já mais de uma vez, mas vou repetir, coloco à disposição de todos os colaboradores, não só a mim, mas toda a minha equipe de recursos humanos está muito à disposição para resolver qualquer tema, e que se não conseguirem resolver, vai submeter a mim e a gente vai sentar com a diretoria, né, a ponto de tentar resolver da melhor forma possível. Tá? Dentro desse contexto que a Alessandra trouxe, a gente tem desenvolvido, né, Alessandra, a escuta de qualidade. A gente já fez alguns atendimentos aí, algumas pessoas que sinalizaram para seus supervisores, para a sua gerência, a necessidade de ser ouvido, e eu faço essa escuta e trago para dentro desse contexto o sigilo, né, da psicologia em si, para que eu consiga, como que eu vou dizer, nortear esse colaborador, como, onde, o que ele precisa fazer para ele buscar uma ajuda que seja mais eficaz, porque dentro da instituição organizacional a gente não consegue fazer o trabalho de psicologia clínica, não é viável, não é possível isso. Mas assim, dentro desse momento, dessa escuta, dessa acolhida, há um direcionamento. Há um direcionamento específico para que o colaborador busque essa ajuda no lugar certo, da forma correta, no tempo certo. Mas para isso a gente precisa ser sinalizado, a gente precisa saber o que está acontecendo. O que está acontecendo. Né? Mas é basicamente isso, assim, eu acho que... Isso, bem complementando tudo que a gente já vem realizando. E assim, vai vir bastante novidades aí, né? E as pessoas e os colaboradores que se sentirem, né, nessa necessidade de procurar esse direcionamento, nós estamos aqui, portas abertas. Próxima pergunta, então. Quais sinais eu preciso me atentar em uma pessoa próxima para saber se ela está enfrentando possivelmente uma depressão? Então, aquilo que eu acabei de dizer, né? Reparar de fato como era o comportamento dessa pessoa e como tem sido. Questionar essa pessoa se ela está bem, se ela está se sentindo bem, se ela está à vontade, se ela está com alguma dificuldade naquele momento. Porque, assim, não tem muito para além se a pessoa não sinalizar isso, né? Porque você também não tem como obrigar a pessoa a buscar uma ajuda psicológica, mas desde que você acolha, que você mostre que você se importa, automaticamente isso acontece de forma mais fácil. A pessoa vai falar assim, poxa, se a Alessandra me ouviu, entendeu,
eu posso buscar uma outra ajuda, eu posso seguir em frente, eu não estou sozinho. Então, assim, basicamente é observar o comportamento, principalmente das crianças e dos adolescentes, que hoje em dia é muito comum que fiquem trancados dentro dos seus quartos. Eu costumo dizer que eu sou aquelas mães à moda antiga, sabe? Eu fico assim, na minha casa não tem negócio de porta fechada, não. Minha mãe não gostava desse bagulho também. Na minha casa não tem esse negócio de porta bagulho fechada. Televisão no quarto? Jamais, nunca. Jamais. E assim, isso é muito importante porque eu até comentei com a Alessandra, acho que um tempo atrás, teve um caso aqui em Campos, onde a criança tinha o hábito, era uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, um adolescente, onde ele tinha o hábito de ficar muito no quarto. E essa criança se suicidou. E a mãe só foi encontrar essa criança 3 dias depois. Caramba, cara. Morando na mesma casa, estando todos dentro da mesma casa. Caramba, cara. Então, assim, é muito importante para os pais que nos ouvem, percebam seus filhos, observem seus filhos, se acheguem a seus filhos, identifiquem, poxa, meu filho era tão alegre, feliz, comunicativo e agora ele está meio apático, tá? Percebam isso. Busque informações da escola, como essa criança está na escola, se ela sofreu algum tipo de bullying, se está passando por alguma dificuldade de aprendizado, independente do que seja, busque se interessar pela vida, principalmente das crianças e dos adolescentes, que não tem muito essa questão de se perceberem, né? Então, assim, eu acho que é basicamente dentro desse contexto. Pelo que eu tô entendendo, tá? Do que eu tô tirando aqui dessa conversa hoje. Acho que todo mundo tá tirando alguma coisa interessante. Mas pelo que eu tô entendendo também, a depressão ela surge também muito... Não vou dizer culpa, mas é uma reação ao jeito que a gente também trata o outro, né? É culpa. Pode dizer culpa. Mas eu acho que é muito isso, né? Porque pelo que eu entendi, assim, a melhor forma de tratamento é a pessoa se relacionar com outras pessoas que se gostem dela, se importem com ela, né? Sim. Então, pô, deixa pensativo mesmo, né? Porque como é que a gente age com os outros, né? No dia a dia. Acho que isso é interessante. Bom, vamos pra próxima aqui. Depois desse devaneio, né? Como sei que preciso buscar ajuda? Uma pergunta boa. Então, é muito importante você observar. A gente volta para a observação dos pensamentos, dos sentimentos. Então, assim, se você tem sentido uma tristeza durante muito tempo, sem causa, né? Então, assim, se você tem se sentido muito ansioso, se você tem tido dificuldades para dormir à noite, se você não consegue ter um tempo de um sono de qualidade. Tem gente que, tipo assim, levanta para ir ao banheiro à noite e perde sono. A pessoa dormiu 2 horas da manhã. Não, 2 horas do seu sono. 2 horas da noite. Total, nossa. E aí, tipo assim, levantei para ir ao banheiro e perdi o sono. Isso é um sinal. Eu sei como é que é. Tu sabe, também sei. Isso é um sinal. Eu queria, gente, mas eu sou do tipo que eu vou de olho fechado. Você não queria, não? Uma coisa que você não queria era isso. Não, eu queria ter insônia, não quero. Nossa, mas, deita assim, porra, parece que não vem. A cabeça... milhão. E aí a gente pode entrar num outro ponto. Tem as pessoas que têm a dificuldade para dormir e a gente também pode enquadrar as pessoas que dormem demais. Então, assim, pessoas que passam... Porque a gente acaba só olhando aquela que tem redução do sono, assim, do tempo do sono. Sim. Exatamente. E, na verdade, as pessoas que também dormem muitas horas do seu dia, passam muito tempo dormindo, que quer dormir o tempo todo, que quer dormir toda hora, também é um sinal de alerta, pode ser um dos sintomas também. Se você come compulsivamente ou se você para de comer do nada, como costumam dizer, e eu volto a dizer, nada é do nada. Sim. Sempre existe uma causa, sempre vai existir um motivo. Então, assim, eu acho que dentro desses contextos, dentro desses sintomas, já vale uma busca, pelo menos por uma avaliação. Sim. De um profissional. Próxima pergunta são: quais são os sinais de alerta que alguém pode estar enfrentando problemas de saúde mental? Que você falou isso já também. Falamos, a gente respondeu, foi uma das primeiras, né? Eu volto a dizer, observando, né, a rotina, o cotidiano daquela pessoa,
ou a sua própria rotina, fazendo uma comparação da sua... Porque a gente tem mania de comparar só a vida do outro, né? Mas é importante a gente também comparar a nossa vida, né? Tipo assim, poxa, eu era mais feliz, eu fazia tal coisa, eu andava de bicicleta, eu corria, E o que está acontecendo que agora isso não está acontecendo? Aí você já começou a pensar... Você começa a pensar, a gente vai voltar sempre no mesmo ponto. Sempre no pensar na sua vida. Né? Se sentir, observar a sua vida. Essa aqui é boa. Quais são os mitos comuns sobre saúde mental e suicídio que precisam ser desmistificados? Essa é muito boa. Eu vou começar pela primordial de tudo, né? Vamos supor, eu ouço muito, a gente conhece muitas pessoas que dizem assim, se for uma pessoa de status, uma pessoa que tem uma vida financeira bem resolvida, que tem uma condição financeira muito boa e tudo mais, primeiro mito mas por que o fulano tá assim, se o fulano tem dinheiro? Né? Como se a ansiedade e a depressão escolhesse alguém que tem dinheiro e que não tem. Sim. O que não acontece, isso não é um fato. E assim, outro mito que a gente ouve muito isso aí é falta de Deus. Eu já escutei. Depressão é falta de Deus. Eu já escutei os dois também. Né? É falta de Deus, é falta de acreditar em alguma coisa. Gente, não, depressão, ela não escolhe. Ninguém quer ter uma depressão. Tô de boa, acho que eu tenho uma depressão. Ninguém. Tô feliz demais, eu acho que eu vou... Não, isso não acontece. Isso não acontece, assim. Tem um outro também, que eu gosto sempre de falar, que é a ideação, né, dos adolescentes e das crianças. Porque são crianças, e eu ouço muito isso, não tem um boleto para pagar e tá ansioso. Sofrendo de ansiedade, né? Como se pouco tempo eu vi uma nota e saiu que o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, tá num quadro depressivo, né? Muito. E aí as pessoas comentando, os comentários eram sobre isso. Tá milionário, que não sei o que. O cara tem um monte de dinheiro, e aí? Que bom que ele tem muito dinheiro, que ele consegue pagar um tratamento, né? Dinheiro não compra felicidade, né? Mas aí é que entra, né? Que eu acho que vai muito além. Sim. É uma rotina de jogador de futebol, é uma rotina maluca. Intensa, né? Muita cobrança. E é o Cristiano Ronaldo, né, também. Isso. E a mídia também. A mídia deve ser insuportável na realidade. Então, assim, ele não vive, não consegue de repente nem andar na rua, com a família. Não tem como. Isso não acontece. Então, assim, é por isso que tem sido cada vez mais comum a gente ver esses artistas, principalmente depois que lançaram, né, Instagram, Facebook, que a gente tá mais próximo, né, dessa sensação. Não, na história, gente, a quantidade de artistas que se matou, que teve problema. Muitos. Então, assim, essa privação excessiva que eles têm, então isso faz com que... Então isso mostra que qualquer pessoa pode desenvolver. Sim, independente de status social. Independente. Não tem esse problema. Passou um negócio aí. O que fazer com o desânimo constante? O que eu posso fazer, né? Eu imagino que deve ser essa pergunta. O que eu posso fazer para acabar com o desânimo constante? Então, é uma pergunta muito boa. Por quê? Eu sempre gosto de fazer o seguinte, quando a pessoa chega para mim apresentando necessariamente que sofre de ansiedade e depressão, eu gosto sempre que junto ao meu trabalho eu tenha outros profissionais de formações que possam colaborar para que esse tratamento seja o mais rápido possível. Claro, dentro de cada pessoa tem seu tempo, cada coisa acontece no seu lugar. E uma das coisas que eu sempre peço é que a pessoa vá a um endocrinologista, por exemplo. Por quê? Como a nossa rotina é maravilhosa, para não dizer ao contrário, a gente tem perdido tem havido muita disfunção hormonal no nosso corpo, né? É o sono que não está bem regulado, é uma baixa uma baixa de testosterona que causa essa apatia. Quando nós mulheres, principalmente, né, que a gente é muita coisa no mesmo tempo. Então, assim, alguma medicação que a gente faz, por exemplo, a gente vê o anticoncepcional que
baixa a nossa testosterona, né? Então, assim, a testosterona que há na mulher também é importante para essa sensação de força, né? De vivência. Então, eu gosto sempre de solicitar que vá ao endocrinologista para que faça um check-up mesmo, porque as pessoas normalmente não fazem. Isso. E às vezes esse desânimo pode ser uma anemia, podem ser outros fatores que não obrigatoriamente sejam uma depressão e uma ansiedade. E, pasme, na grande maioria, de fato, é uma desregulação hormonal. E claro que dentro da terapia a gente desenvolve e a gente percebe que existem de fato pontos a serem trabalhados, que junto com esse acompanhamento de medicação, eu tive só contar uma experiência rapidinho, eu tive um paciente que ele chegou no meu consultório e ele falou pra mim que o coração dele acelerava do nada. E aí ele foi pra mim achando que isso era ansiedade, ele chegou pra mim, eu sou ansioso, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e o meu coração acelera do nada. E aí eu não sei te dizer assim, Delvânia, mas por que você teve esse insight? Não sei, só veio na minha mente. Cara, eu vou pedir pra esse garoto ir num cardiologista. E ele foi. E chegou lá, ele foi diagnosticado com 3 tipos de problema de coração diferentes. No coração ele tinha 3 tipos de problema. Caramba. Então, assim, e aí a família ficou muito grata, a gente lida, né, sempre com essa gratidão e tal. Não, a aceleração que ele sentia não era da ansiedade, era um problema cardíaco. Que ele tinha. Mas um quadro desse, assim, de uma doença igual ele, que teve esse problema no coração, ele pode acarretar, desenvolver ansiedade, depressão ou... muito... Tipo assim, não tem como saber. Não é uma regra, não tem como saber, mas assim, dentro da terapia, a gente descobriu outros pontos que precisavam ser trabalhados. E não necessariamente era só uma depressão, nem era só uma ansiedade. Eram traumas, eram outras questões que vinham junto dentro desse contexto e fez uma diferença, melhorou a qualidade de vida dele. Então, assim, nem sempre a gente vai tratar só a ansiedade, só a depressão dentro de um quadro clínico, né? Sim. A gente também vai pontuar outras coisas, porque todo mundo carrega consigo alguns traumas. Sim. E que impactam de forma, principalmente na vida adulta, impactam de forma direta na nossa vivência, nas nossas experiências. Então, assim, não espere fazer terapia só quando você tiver uma depressão e uma ansiedade. Entendi. Entendeu? Cadê? Vá pra terapia, tá? Vai pra terapia. Eu acho que é basicamente isso, assim, dentro desse contexto. Entendi. Então, para combater esse desânimo constante, é importante você fazer um check-up antes de tudo. Fazer um check-up, né? para ver o que está acontecendo, né? Junto com a busca terapia. de terapia, é importante que você faça um check-up também, que você consulte um médico, veja como é que estão suas taxas hormonais, enfim. Eu acho legal também nesse desânimo voltar naquela parada de você pensar por que você está desanimado, né? Exatamente. Pensar no seu sentimento. Pensar no que eu tô sentindo, o que tá rolando, né? Exatamente. Tentar desvendar, né? Também é maneiro. Mas eu acho que eu vou só fazer isso agora, gente, de verdade. Como identificar a diferença entre tristeza e depressão? Boa pergunta. Boa pergunta também, achei. Muito boa. O que acontece, né? Vamos por parte. A depressão, ela traz consigo tristeza constante. Sim. Né? E aí eu trago sempre um ponto para que fica mais fácil de explicar o seguinte: se você tem um fator externo, né, que tenha acontecido, ou até mesmo interno, por exemplo, uma separação, se você teve, por exemplo, um luto, se você perdeu alguém, uma mãe, um pai, algum familiar, dentro do CID, né, que a gente sempre gosta de olhar, de trazer, porque é uma classificação, o CID é a classificação internacional de doenças. Já ia perguntar o que é CID. Então a gente se baseia ali para poder identificar. Quando você vai, por exemplo, no médico e você pega um atestado, eles normalmente colocam um CID ali, para que a gente identifique qual que doença que você tá, o que você sentiu, o que você teve. Então, assim, e é por ali que a gente se norteia com relação às doenças que já são classificadas. Dentro dele... Peraí que eu perdi agora... A pergunta? A tristeza. Vamos tristeza. lá,
com relação, dentro do CID, algumas questões falam que é normal se você sofreu um luto, se você sofreu uma perda, perdeu o emprego, se você... Se você perdeu alguma coisa. No geral, no Sim. relacionamento, enfim. É normal você se sentir triste por aproximadamente 6 meses. É um período... Uma estimativa, né? Uma estimativa que a gente traz. Mais ou menos isso aí. Aí talvez você vai dizer assim, nossa, mas se eu perder minha mãe, eu vou ficar triste pra sempre. Mas o não saudável seria o que, mais ou menos? Você consegue? O não saudável é uma extração da tristeza de forma que não existe uma causa. Você só se sente triste, mas não tem um porquê. E aí merece uma atenção voltada. E não consegue nem dizer nem o porquê, dizer o porquê e nem entender por que você está sentindo aquilo ali. Então, a tristeza com fundamento... Com causa. Com causa. E dentro de um prazo... Tristeza com causa, então, é tristeza... É tristeza. Que a gente sente mesmo. Isso. Né? Algo normal. Agora é uma tristeza desenfreada, assim, do nada, que a gente pode considerar... assim, né? Que você não consiga identificar esse Exatamente. Isso a gente pode considerar como quadro de depressão mesmo. Isso. E, se você, e o tempo que você sente aquilo. Sim. Por exemplo, se você passa o dia inteiro triste, o dia inteiro apático, é necessário uma avaliação, uma busca por uma ajuda. Então, assim, mas se você perdeu alguém, porque até quando você está no momento de luto, eu acredito, né? Eu nunca perdi ninguém assim tão fortemente próximo, né? Uhum. Espero que assim continue. Mas assim, a gente sente, né? Uhum. Mas até mesmo sentindo naquela intensidade toda, a gente consegue sentir algum prazer, né? Seja um abraço de um filho, né? O acalento dentro daquele contexto. Mas se você não tem nenhuma causa e você não sente isso, ou qualquer pessoa te abraça, você continua triste, você continua sentindo coisas ruins dentro de você, sentimentos de apatia, por exemplo, é importante e é necessário uma busca por uma ajuda psicológica. Entendi. Então assim a gente consegue separar as duas coisas, né? E de ansiedade e a ansiedade não saudável, ansiedade... Ela entra naquele contexto saudável e não saudável. Ela entra naquele contexto. Se você vai fazer alguma coisa, uma viagem, um piquenique, um final de semana que você combinou com seus amigos, qualquer coisa que tenha um fundamento positivo, é comum, é normal que você sinta essa ansiedade, essa vontade de que chegue logo. Só que a diferença do transtorno de ansiedade é que quando não existe também nenhuma causa externa e você se sente é parecido com a depressão, né? Com a tristeza que a depressão traz, né? Até porque a depressão ela não traz só a tristeza, né? Ela traz outros sentimentos ruins, como os pensamentos, né? Angústia, né? Angústia. E a ansiedade também, ela te leva para esse lugar de essa necessidade de busca incessante, esse incômodo, esse desconforto, o transtorno de ansiedade, né? A ansiedade é algo natural. O transtorno de ansiedade, ele traz consigo também essa vivência no futuro, de coisas, esperando coisas que não existem. É uma frustração constante, né? Porque você fica esperando, aquilo não acontece, você se frustra e assim vai. É isso, fecharam as perguntas. Só pergunta boa. Bacana. Você tem alguma pergunta para fazer? Não, acho que a gente contemplou todo. Acho que o tema abordou bastante coisa. Eu gostei. Eu acho que a gente trouxe informações aí bem relevantes que a gente desconhecia. A Del trouxe muita coisa científica, dados aí bacanas. Isso é maneiro. Se eu quiser... Não, acho que chega de pergunta mesmo, gente. Eu ia tentar enrolar alguma coisa aqui. Deixa eu só completar uma coisinha aqui. Por favor. Trazendo alguns dados, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela divulgou há pouco tempo atrás que mais de 800 mil pessoas morrem todo ano de suicídio. Então isso é um alerta muito grande para nós. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, número, né? É um número muito elevado, isso ocorre no mundo inteiro, tá?
E é A gente nem tem importante. conhecimento, assim, né? Não fica... Eu acho até que esse negócio de suicídio é tão tabu gigante, Sim, né? Muito difícil de falar e isso acho que também é um problema, né, cara? É aquela coisa da informação que a gente falou, a gente Sim. precisa ter essa Eu acho que a conversa gente não precisa esperar setembro para falar sobre isso. Perfeito, né? perfeito, Eu acho que tem que perfeito. ser Uma coisa constante. Até por conta de, você vê, olha o número elevado de que a gente nem tinha. Essa Não, e informação a assim. faixa etária, né, que você comentou, E é uma faixa etária de 15 a 29 anos. É o maior público. Olha só, Comércios. cara, então acho que isso tem que ser falado mesmo, entendeu? A gente tem que sim, ter conhecimento, a gente tem que saber como a gente ampara a pessoa, como a gente sabe que é tristeza e não depressão, entendeu? A gente tem que Se a gente saber. tem escutado nossos Se a gente- sentimentos, nossos pensamentos. Bom, forte, Na exato. dúvida, busque uma ajuda. Ainda que seja para dizer assim, não, tá de boa, não tem nada. Busque fazer uma avaliação, busque, Vá à terapia. não é vexame, mas é porque realmente é melhor, eu costumo brincar que é melhor pecar por excesso de prevenção do que por sim, negligência. sim. Então, assim, não... Preciso encontrar um terapeuta na minha cidade. Como é que eu faço? Não, se você jogar no Google, você encontra muitas Terapia pessoas. já. Um ponto importante, que às vezes eu ouço muito assim, já fiz terapia e não gostei. Porque é importante vocês também, eu vou dar só uma pincelada, vocês entenderem Isso é a uma boa. abordagem do terapeuta, É né? porque cada terapeuta tem uma linha. Cada psicólogo atua sim. dentro de uma linha. Sim. Temos a linha da psicanálise, temos a linha Que é a do mais famosa, TCC. né? A A psicanálise. psicanálise ela é bem Popular, comum, né? Pop, bem né? comum. Sim. E o que é diferente? Temos a TCC, temos a Gestalt, temos Behaviorista. temos a humanistas, né? Existencialista. A gente tem uma gama muito grande de terapeuta, de abordagens que melhor se enquadra para aquela pessoa, para você. Então, assim, é importante você entender que cada uma delas aborda de uma maneira diferente. Então, assim, às vezes você foi num psicanalista, que não é regra também, gente. Cada psicólogo Vai trabalhar de uma faz de uma forma. Sim, óbvio. E não significa, mas talvez assim, eu já ouço muito assim, eu fui num psicólogo que só eu falava e ele só me ouvia e não falava nada. Então, assim, talvez seja por conta da abordagem do terapeuta. Então é importante vocês também darem um Google, se você der um Google para tentar entender só um pouquinho sobre a abordagem. Tem como eu, tipo assim, descobrir qual que é a abordagem que é mais adequada pra mim antes de fazer? Você pode dar um próprio Google e ali dentro você vê como funciona. Tipo assim, se você quer só uma escuta, se você quer alguém só para te escutar, talvez você encontre dentro da psicanálise. E aí vai do que você está buscando, né? De como você se sente confortável dentro da terapia. Entendi. Então, assim, é importante que vocês, quando buscarem uma ajuda psicológica, entendam também a abordagem do profissional a qual vocês estão... Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, mas é igual no barbeiro, pô. Vai ter um barbeiro que não vai funcionar. Exatamente. Exatamente. Dessa forma. Não, mas entendi, mas mesmo que você não cria logo uma barreira, né? Eu acho que é isso, né? Isso, o recado é esse. Experimentar. Se permite experimentar outras abordagens, porque é muito vasto. Psicologia é uma coisa que é um campo de Porque estudo. você vai em aí Sim. não gostei, nunca mais vou. Todo E mundo não generaliza. E é um campo- e é um campo de todos estudo- fazem da mesma maneira. É um campo de estudo grande, assim. Eu trabalhei na faculdade, eu dei uma ajuda, assim, para um pessoal lá da psicologia aqui da UF, que era sobre história da psicologia. E aí, assim, eu dei uma olhada nos vídeos, no material, né, que eles mandavam. Aí eu fiquei, caramba, cara, eu não imaginava que era tão... Porque Vasto, assim, né? porque pra mim era Freud e é isso, irmão. Só que, muito pô, mais, tem muito muita mais. coisa pra... Pô, é muito interessante mesmo. Muito Então, mais. então pesquise. Pesquise antes, Vai atrás. pergunte, Sim. Se informe, se né? informe. E assim, só não deixe de buscar ajuda e nem deixe para buscar ajuda quando já tiver tudo muito, Sim. muito, muito grave, sabe? Qualquer percepção de anormalidade dentro da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia ali, busque por uma ajuda. Sim. Que seja só para ouvir assim, tá tudo bem. É isso. Mas não deixe de buscar.
Eu acho que é essa mensagem, então. Vá na terapia. Foi bem bacana, né? A gente abordou acho que foi legal. muito, né? O tema, assim, é bem vasto. A gente ia ficar aqui horas falando, né? E é, assim, super saudável, né? Pra gente ter esse conhecimento. Eu adorei, de verdade. Eu também, eu sei muito. As perguntas também contribuíram bastante. Sim. O pessoal foi bem legal, assim, bem assertivo aí. Acertou em cheio nas perguntas pra gente. Mas, assim, a gente também se coloca à disposição. Quem, depois de assistir, né, essa live, esse podcast, que queira nos procurar, né, nos chamar e entender, eu ia falar no privado, eu gostei muito, eu queria um direcionamento, estamos muito à disposição, tá bom? É isso, pessoal, então fica o recado aí, esse foi o bate-papo na Lincoln, a gente falando sobre o Setembro Amarelo, vão ter outras edições, assim, eu espero. Sim, já estão na porta aí do Outubro Rosa. Verdade, outubro vai ter um negócio interessante, outubro é o mês de... Prevenção ao câncer de mama. Prevenção ao câncer de mama. O negócio é doido. Depois vem o Novembro Azul, né? Isso, que é a prevenção do câncer de próstata. Que, cara, tem muito caso de câncer de próstata, né? Porque homem não gosta de ir pro médico, né? Problema sério, né? Verdade. Homem macho. A gente vai mudar esse cenário. Não, tem que, pelo amor de Deus, tem que... A gente vai mudar esse cenário. Porque o nosso quadro, né, de funcionários, ele é muito extenso do sexo masculino, né? Então, a gente vai mudar esse cenário. Vamos mudar. Então, câncer de mama, câncer de próstata, mês das prevenções, né? Isso aí. Isso. Pra gente fechar o ano. Pra fechar o ano bem. Então, olha só, gente, muito obrigado. Essa foi a Delvânia Faense, nossa psicóloga. Isso. Essa aqui é a Alessandra Valdez. Eu sou... Um chique, gente. E eu sou o Pedro Augusto. E... Pedro parece até um cara da Rádio Tupi, né? Aquela coisa. Não, mas muito obrigado. Uma boa noite. Espero que vocês fiquem bem. E vá à terapia, hein? Vai pra terapia, cara. Vambora. Obrigada, pessoal. Tchau.